Olá a todos, você aí, meu amigo, minha amiga. Vamos dando continuidade então ao nosso treinamento. Nesta aula vamos aprender aí a parte conceitual, entender os componentes e como é que funciona o SQL Server Agent. Então aqui vou ter uma apresentação, uma animação na qual nós vamos passar pelos componentes. Então a gente vai ver os componentes básicos que o agente tem. Depois vamos detalhar como esses componentes se interagem, qual que é a relação entre eles, numa sequência de como os eventos ocorrem. Então primeiro vamos entender basicamente que o SQL Server ele é composto de uma estrutura onde eu tenho um client. Esse client pode ser uma estação de trabalho, um mobile, qualquer dispositivo, uma aplicação na internet, que ele vai se comunicar com o serviço do SQL Server, que na realidade é um engine que fica rodando em background dentro do seu Windows ou dentro do seu Linux. Este serviço ele acessa os diversos bancos de dados, e nesse contexto que ocorrem as transferências, né? A aplicação pede para o SQL Server, o SQL Server vai até o banco de dados, recupera as informações que precisa e devolve para a aplicação. Para que nós possamos automatizar os processos, para que nós possamos gerar alertas, gerar controles, gerar notificações, nós temos que ter um outro serviço que fica olhando para o SQL Server para poder fazer todos esses processos automatizados. E esse serviço é o nosso serviço do SQL Server Agent. Este serviço ele interage com o nosso SQL e é ele que fica rodando também em background, né, por baixo lá do seu Windows, do seu Linux, e ele fica observando, né? Ele fica analisando o seu SQL Server, ele fica analisando as mensagens de erro, eventos que estão acontecendo em relação ao SQL Server, tanto diretamente com o SQL Server, como um pouco fora do SQL Server. Nós vamos entender isso nesse curso aqui. E é ele que permite você automatizar processos, o agente que permite você gerar alertas, gerar notificações. Então agora vamos entender um pouco do detalhe do que é o SQL Server Agent. Ele tem componentes, né? Conceitualmente ele é distribuído em diversos componentes. Cada um dos seus componentes tem as suas atividades e esses componentes eles vão manter uma relação entre eles, porque um componente pode depender do outro, pode pedir ajuda do outro. O primeiro componente que nós vamos entender é o job, ou jobs, ou trabalho, ou uma tarefa que você tem para realizar, tá? Então o job são processos que são executados pelo SQL Server Agent. No Agent, você que coloca ali as suas tarefas e os seus jobs para executar. E pode ser de diversas características. Jobs para fazer um backup, por exemplo, né? Você quer fazer um backup de madrugada. Um job para organizar os seus índices, para verificar os seus bancos de dados. Jobs que você deseja fazer um fechamento da área financeira, gerar um processo para o RH, exportar um arquivo, enfim. Tudo isso você faz através do job agendado em certos períodos e você configura isso no seu SQL Server Agent. Um job ele vai possuir diversas etapas. Então você enfileira as etapas, então você diz em cada uma das etapas o que você quer que execute. Essas etapas são executadas de forma sequencial, então uma é executada após a outra, e você sempre associa ao job, né? Sempre não, né? Você associa ao job uma agenda ou diversas agendas, tá? Pode ser que você crie um job sem nenhuma agenda, a gente vai entender daqui a pouco por quê. Porque nós temos o outro componente que nós chamamos de alertas. Alertas é um processo que fica rodando junto com o seu agent e ele fica ali toda hora respondendo a um aviso ou a um determinado evento que possa acontecer dentro do seu SQL Server. O espaço do meu disco
tá 5%, o log do meu banco está chegando a 90%. Ah, eu tenho mais de 50 transações abertas há mais de 1 minuto. Ah, eu tenho um bloqueio que está acontecendo várias vezes. Então, esses tipos de alertas você configura dentro do seu SQL Server e ele pode fazer com que esse alerta dispare uma execução do job. Então, olha que interessante, né? Eu tenho um alerta que vai dizer para mim que o log do meu banco de dados está chegando a 90%. Dispara um job para tirar o backup do meu log. Isso reduz. Ah, eu tenho um alerta que fica olhando uma pasta no disco até chegar um arquivo. Opa, chegou um arquivo XML? Dispara um job que vai pegar aquele arquivo e carrega para mim, ok? Você pode fazer isso, como também você pode disparar um alerta para um operador. Ah, o meu log de transação está chegando a quase 100%. Dispara um alerta para o DBA. DBA, olha, estou alertando que o meu banco está chegando a 100% de ocupação. Olha, eu já disparei um job e estou te dando um alerta para você que eu tenho esse problema e eu já executei. Então, o operador é um contato de e-mail que sempre receberá as notificações de alertas e também de jobs. Então, quando um job executa, quando termina, quando dá falha, eu também mando um alerta para o meu operador que esse operador vai disparar um e-mail para alguém. E ele vai usar um recurso do SQL Server, que é o Database E-mail. Atenção, Database E-mail, ele é um serviço do SQL Server, ele não é um serviço do Agent, tá? Então, o Agent usa o Database E-mail para mandar aí os e-mails. Isto é uma visão bem superficial. Vamos entrar agora bem mais no detalhe para você entender como as coisas funcionam, tá? Então, aqui eu tenho o meu SQL Server, que é o meu serviço que executa em background. Ele é composto de vários bancos de dados. Quem já fez o nosso treinamento de SQL, né, de linguagem, o treinamento de programação, treinamento lá de Tunnel, sempre eu falo que o SQL Server ele é composto por diversos bancos de dados da aplicação, mas ele também tem os bancos de dados dele que ele usa para controlar várias coisas. O master, por exemplo, né, é o banco de dados principal, é ele que contém todos os outros bancos de dados, é ele que contém as credenciais, os logins, toda a configuração do SQL Server para poder executar, está tudo no master. E eu tenho um banco de dados aqui muito específico que se chama MSDB. Esse banco de dados ele é usado por o SQL Server para guardar outras atividades. E é claro, né, como ele vai guardar um histórico de muitas informações, então ele decidiu colocar isso no banco separado, para não misturar com o master. Então se chama MSDB. E quem usa bastante o MSDB, nós vamos ver isso no treinamento, é o nosso amigo SQL Server Agent. Junto com o SQL Server, eu tenho um serviço que fica executando que se chama Database E-mail. O Database E-mail, ele na realidade é um programa, é um executável que fica no disco e toda vez que o SQL Server vai precisar enviar um e-mail, ele vai no disco, chama um executável que se chama Database E-mail e esse Database E-mail vai pegar todas as filas de e-mails que tem no SQL Server e vai começar a disparar esses e-mails aí. Então, para que nós possamos trabalhar, né, e com o Agent, nós vamos aprender a configurar o Database E-mail. Então, vamos ter aqui uma sessão só para explicar como o Database E-mail funciona, como nós vamos configurar esse Database E-mail, e ele precisa de duas configurações. Eu preciso criar conta de e-mail. Então eu tenho que dizer para o Database E-mail para qual e-mail eu vou estar utilizando para disparar. Veja, não estou dizendo que eu vou enviar para esse e-mail, eu estou configurando ele usando um e-mail que vai enviar todos os demais e-mails. Então, para isso eu tenho que dizer qual que é o servidor de SMTP, qual que é a porta de comunicação, a autenticação. E associo a este e-mail um perfil lá dentro, que é esse perfil que nós vamos utilizar para o agent do SQL Server. Tudo bem? Então, vamos ter uma aula, vamos explicar como é que isso funciona. Bem,
nessa concepção dessa arquitetura aqui, ó, temos também o SQL Server Agent, que ele vai, de alguma forma, ter uma interação com o nosso SQL Server e tudo que ele precisar guardar, ele vai usar o MSDB. Então, se eu configuro um job, ele guarda no MSDB. Se eu configuro um alerta, ele guarda no MSDB. Então, qualquer informação que você configure do SQL Server Agent, ele vai guardar no MSDB. Nem tudo, às vezes algumas coisas ele guarda fora no arquivo de log, no arquivo de ini e até mesmo dentro do register do nosso Windows. Bem, o SQL Server Agent, como nós já falamos, ele tem um operador. Eu não sou obrigado a configurar, mas é claro, né, para a gente mostrar todo o funcionamento, nós vamos configurar um operador. Esse operador é ele que vai interagir com o database e-mail. Então veja, é claro, né, quem vai mandar para o database e-mail é o SQL Server Agent, mas ele vai usar um operador para mandar um e-mail. Eu posso criar diversos operadores, um operador DBA Júnior, o operador DBA responsável, o DBA que trabalha no suporte, o DBA que é consultor. Eu posso mandar um operador do helpdesk, né, depende de se eu tenho rodando, por exemplo, um job que está fazendo um fechamento contábil, não vou mandar para o DBA. Não é responsabilidade dele. Então eu mando essa mensagem para o operador lá do helpdesk ou analista responsável, enfim, para isso que eu crio diversos operadores e são os operadores que vão atuar aí com o meu database e-mail. Então esse basicamente é a estrutura inicial. Vamos dar agora um ênfase maior no nosso SQL Server Agent. Então aqui eu vou expandir mais o nosso SQL Server Agent e vamos ver agora o que são os alertas, né? Então os alertas, eles vão interagir com o operador. Então apareceu um alerta, o alerta manda uma mensagem para o operador, falando, operador, ó, avisa alguém que deu um problema. Aí o operador vai no database e-mail e manda o e-mail para alguém. E eu tenho também o meu job, a minha tarefa, que quando acontece alguma coisa, com sucesso ou com falha, ele também manda para o operador avisando, olha operador, o job foi concluído, avisa quem é de responsabilidade. Eu também posso configurar o meu alerta para que assim que o alerta acontecer, ele execute um job, que nem eu falei agora há pouco para vocês. Um alerta, ele pode ser disparado em 3 cenários específicos, que você vai aprender a configurar eles. Ele vai ser disparado quando acontecer um evento no SQL Log. Então, toda vez que acontecer um erro, né? Então, existe lá uma gama de erros dentro do SQL Server. Existe também o nível de severidade de cada erro. Então, cada erro ele é classificado no nível de severidade. Então, eu posso disparar quando acontece um erro especificamente. Posso disparar quando acontece alguma severidade. Posso disparar quando eu tenho uma string dentro da minha mensagem de erro. Então, eu analiso aquela string dentro da mensagem de erro e com base naquela string eu também disparo um alerta. Claro, existem algumas restrições, algumas configurações que nós vamos ver como montar isso. Depois eu consigo fazer alerta através dos meus contadores de performance. Quem aqui conhece um pouco do Windows, quem aqui tem monitoramento do Windows, sabe que o Windows tem uma excelente ferramenta que é o Performance Monitor, que ele consegue ver contadores de diversos itens dentro do Windows e dentro também do SQL Server. Então eu consigo, através dele, pegar contadores que vão dizer um monte de informações. Por exemplo, qual que é a latência do meu disco, quantos bytes por segundo eu estou usando para gravar, quantos bytes por segundo eu estou usando para ler, qual é a fila que o meu disco está esperando. Então, tudo isso eu consigo pegar no contador de performance e fazer um alerta. Especificamente no caso do alerta do SQL Server, ele só vai ver os contadores de performance do SQL Server. Tá? Deixar bem claro aqui para não ter confusão. Senão você vai querer monitorar discos e não vai conseguir. Não, esse contador de performance, ele só vai olhar para os contadores de performance do SQL Server. Então, chega na aula, eu vou explicar para vocês como isso funciona. E também usando o WMI, né, que é o Windows Management Instrument, que é um recurso dentro do meu Windows que eu consigo também observar
de forma muito semelhante ao contador de performance, mas eu também consigo observar algumas informações que estão dentro dos meus componentes de hardware. Por exemplo, eu posso extrair qual que é o tamanho de um disco. O meu Drive D ele tem 500 GB e em contrapartida eu posso dizer também qual que é o espaço atual e fazer uma conta e dizer, se está faltando espaço ou não. Então eu consigo de alguma forma com o WMI também extrair um monte de informações e, é claro, comparo tanto o evento do SQL como o contador de performance, o WMI, eu comparo com valores se estão acima de um determinado valor, abaixo de um valor e se isso for verdade, o alerta é disparado. Quando o alerta dispara ou ele manda um job também ele executa diversas atividades. Dentro do meu job, eu consigo enfileirar cada uma das minhas tarefas, ele vai ser executado na sequência, e essas tarefas elas podem ser de diversos tipos. Então eu posso fazer um comando em TSQL, então eu executo uma instrução backup, por exemplo, uma instrução select que vai gravar numa tabela através do insert, eu consigo fazer uma indexação, eu consigo fazer um delete, eu consigo mover dados, tudo através de comando SQL, colocando dentro do meu job como sendo um passo, né? Um step dentro do meu job. De forma semelhante, eu posso executar um comando do sistema operacional. Então eu faço um dir, faço um copy de arquivo, faço um del de arquivo ou qualquer outro tipo de comando, executar um programinha do meu sistema operacional, enfim, que complemente as minhas atividades. De forma muito semelhante, também posso executar um script em PowerShell. Quem conhece PowerShell, quem sabe como trabalhar com esses scripts, consegue fazer diversas atividades automatizadas, né? Ele consegue varrer um disco, procurar certos arquivos de tamanho específico, de nome específico, e de alguma forma tratar esses arquivos, enfim, ele consegue ter uma gama de opções usando o PowerShell. E também posso executar do meu SQL Service pacotes que são do Integration Service e pacotes que são do meu Analysis Service. Tudo isso dentro das minhas etapas, dentro do meu job. O job também era associado a uma agenda. Então eu posso startar o meu job através de um alerta, mas eu posso também startar através de uma agenda ou diversas agendas. Eu crio, por exemplo, um job de backup que vai executar um backup sempre às 8 horas da noite todos os dias. Uso a agenda para isso. Eu posso usar diversas agendas. Eu quero tirar um backup de log, por exemplo, todo dia a cada meia hora, mas das 8 da manhã às 18 horas. Quando for 18 horas até 8 da manhã do dia seguinte, eu uso uma outra agenda para tirar um backup a cada 1 hora. E crio uma agenda só de final de semana que tira backup a cada 3 horas. Um exemplo, tá? Então posso usar aí diversas agendas do meu job. Posso criar uma agenda que toda vez que o SQL Server Agent é iniciado, ele dispara um job. Enfim, ele tem uma gama de recursos na agenda que você consegue aí programar o seu job para executar. E tudo isso ele vai gravando, mantendo um histórico, né, na qual você pode acompanhar quando o job foi executado, se deu erro, qual é a etapa que deu erro, qual é a mensagem que deu erro, e você consegue depois automatizar esses históricos de maneira que os alertas ou até mesmo o operador consiga receber o conteúdo dele. Então isso aqui, né, é a estrutura do que é o processo de automatização dentro do SQL Server, e é isso que nós vamos ver no treinamento. O treinamento ele vai englobar todos esses itens que você está vendo e até um pouco mais. Então tem outros pontos que eu não citei aqui, que no decorrer do treinamento eles serão citados, né? Então eu posso usar, por exemplo, token, que cria macros que vão ser substituídos automaticamente em tempo de execução quando um alerta é gerado por um job. Nós vamos ver como gravar todos esses conteúdos em arquivo texto. Então tem uma gama de recursos dentro do nosso SQL Server que vai permitir você configurar e automatizar qualquer processo desde que esteja nesses componentes aqui dentro do seu SQL Server. Ok? Então esse é um overview. Vamos para o nosso treinamento.
Vamos começar agora a fazer algumas configurações do agent. Vamos entender muito bem como é que esse agent funciona, como ele é configurado, como eu faço o setup dele, quais as políticas de segurança, para depois entrarmos no database e-mail. Então, a sequência das aulas será o inverso do que eu apresentei agora há pouco, né? Eu vou explicar o database e-mail, vou explicar o agent, vou explicar o database e-mail, vou explicar o operador. Depois vamos entender jobs, e depois vamos entender alerta. Por fim, vamos fazer várias atividades na qual você vai unir tudo isso aqui e vamos fazer algumas simulações disparando e-mails, disparando alertas, executando job, tudo para você entender como é que funciona aí o processo de automatização no SQL Server. Por enquanto é só, né? Tudo isso aí, mas por enquanto é só. Então vamos aí dar continuidade na nossa próxima aula. Até já.